Olá, colegas de direito, futuros juristas. Eu trouxe como tema de hoje o artigo 105 do nosso Código Civil. Nós conversamos no vídeo anterior sobre o artigo 104 e eu gostaria de fazer um breve resumo sobre o que nós tratamos lá. A gente falou que o artigo 104, ele requer para um negócio jurídico ter validade que todo agente ele seja absolutamente capaz. Quando ele por si só responde, né? Quando ele é absolutamente capaz. Mas quando o agente ele for relativamente incapaz, ele precisa estar assistido do seu assistente. E quando o agente ele for absolutamente incapaz, ele precisa estar representado pelo seu representante, para que o negócio jurídico possa ter validade. Ok até aqui? Então, o que acontece no caso de se o negócio jurídico, no caso de incapacidade relativa, por exemplo, caso o negócio jurídico ele seja firmado por um relativamente incapaz, sem assistência do seu assistente, como fica esse negócio jurídico? E aí é onde entra o artigo 105 do Código Civil. O que o artigo 105 nos traz? Deixa eu ler aqui para vocês. Ele vai dizer que a incapacidade relativa de uma das partes não pode ser invocada pela outra em benefício próprio, nem aproveita aos cointeressados capazes, salvo se, neste caso, for indivisível o objeto do direito ou da obrigação comum. Eu pensei em dividir aqui esse artigo para que a gente possa entender por partes. O que está dizendo o artigo 105? Então, na primeira parte, que a incapacidade relativa de uma das partes não pode ser invocada pela outra em benefício próprio. Ou seja, um agente relativamente incapaz, ou seja, José, 16 anos, ele é relativamente incapaz, versus João, 20 anos, capacidade plena, né? Eles firmam um contrato sobre a compra e venda de um computador. José, de 16 anos, ele não está assistido do seu assistente e firmam esse contrato. Após firmarem esse contrato, João alega, né, que José, relativamente incapaz, não estava assistido do seu assistente e quer desfazer o contrato. Ele não vai poder fazer isso, tá? Ele não consegue fazer isso. Porque o artigo 105, ele diz que a incapacidade relativa de uma das partes não pode ser invocada pelo outro em benefício próprio, né? Então, ele deveria ter se firmado disso anteriormente, depois que ele firmou o contrato, mesmo ele firmando o contrato com um agente relativamente incapaz, que seria um menor de 16 anos, ele não pode desfirmar o contrato. Esse contrato só vai poder ser cancelado caso o relativamente incapaz, junto do seu assistente, né, ser assistido por seu assistente, entre com ação para desfazer esse contrato e o juiz determinar que sim, e sim, tem que ser desfeito o contrato. Caso contrário, ele não pode ser invocada pela outra parte. Ok? A segunda parte do nosso artigo 105, ele vai dizer que nem aproveita aos cointeressados capazes, salvo se nele for indivisível o objeto do direito ou da obrigação. Obrigação comum, tá? Então, vou ler de novo. Nem aproveita aos cointeressados capazes, salvo se, neste caso, for indivisível o objeto do direito ou da obrigação comum. Então, o que eu quero dizer? O que o artigo 105 está trazendo aqui?
Nós ainda temos aqui a situação do José, 16 anos, relativamente incapaz, por ser um de menor, precisa estar assistido do seu assistente para firmar qualquer tipo de negócio jurídico, para que esse negócio possa ter validade, no que diz lá no artigo 104. Aqui está dizendo, então, que o José, 16 anos, relativamente incapaz, e Pedro, 21 anos, capacidade plena. Os dois, eles resolvem fazer uma plantação de feijão e depois eles vão firmar contratos de venda desse feijão. E eles firmam um contrato com João, que tem 20 anos, capacidade plena de exercer os seus negócios jurídicos. Neste caso, quando o José, por ser um relativamente incapaz, firma esse negócio entre eles, e por ser a compra e venda de feijão, o que acontece aqui? O Pedro, que tem 21 anos, que firmou o contrato, ele tem a obrigatoriedade de entregar esses feijões lá para João, 21 anos, né? Então, ele é relativamente, então tem que ser entregue. Agora, se esse negócio jurídico, ele se tratasse de um computador, como por exemplo, né? Que seria um bem, um objeto, no caso do direito, que ele é indivisível, esse negócio ele perde a validade jurídica, porque um computador não tem como ser dividido em partes, né? Como se fosse a parte do relativamente incapaz e a parte do plenamente capaz. Então, neste caso, se desfaz o contrato e termina por assim, tá? Nem aproveita os interessados capazes. Então, se a gente for fazer um breve resumo de tudo isso que nós tratamos agora, o que a gente chega na conclusão? A pessoa capaz, ela não pode alegar a incapacidade relativa da outra parte para invalidar o negócio jurídico. Ou seja, a pessoa capaz, ela tem obrigação de entender a todas as partes, ou seja, se ela firmar um negócio com um agente que tem relativamente incapacidade, esse negócio jurídico não perde a validade, caso o agente capaz que venha a solicitar a invalidez desse negócio jurídico. Isso não tem validade, tá? Isso só vai acontecer se o agente incapaz vir a fazer a solicitação da invalidez desse contrato, desse negócio jurídico, e aí ele se perde sim total validade. A segunda parte do artigo 105, ele também vai trazer que a invalidade do negócio jurídico, em virtude de uma incapacidade relativa de uma das partes, não proveita aos cointeressados capazes se o objeto for divisível ou a obrigação não for comum. Então, se o objeto for indivisível e a obrigação não for comum, não vai também existir a invalidade desse negócio jurídico, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Nós vamos tratar no próximo vídeo do artigo 106.